Boa noite, galera. Meu nome é Diego Augusto e esse é o canal Entreveiro de Ideias. Bom, gente, hoje eu escolhi um assunto sobre astronomia, né? Já que o próprio nome do canal está dizendo, né? Entreveiro de Ideias, onde eu falo um pouco de geopolítica, falo de assuntos relevantes que estão acontecendo no momento. Mas hoje eu decidi falar de um assunto que eu gosto muito, né? Além de geopolítica, eu gosto de astronomia, né? Então hoje nós vamos conversar sobre um dos maiores eventos, né, interestelares, né, que acontece em todo o universo. Talvez, se não um dos maiores, se não o maior, um dos maiores, né? Que é o evento de supernova. Né? Vamos falar sobre o que é uma supernova, né? E o que acontece depois de uma supernova, né? Mas antes eu vou dar uma dica para vocês, né? De um filme muito legal, né? Para mim, um dos melhores filmes de ficção científica, mas com apoio de vários científicos, porque esse filme ele teve apoio de muitos científicos e é o mais próximo da realidade, né? É um baita de um filme chamado Interestelar, quem não viu, né? E quem gosta desse tema, né? Essa é a minha dica de hoje, né? Olha esse filme e depois comenta aqui embaixo, né? É um filme muito legal, fala sobre buracos negros, né? Fala sobre diferentes planetas, enfim. É um filme completíssimo e que vale muito a pena, né? Para quem gosta do assunto. Né? E que já se tornou um clássico na realidade, né? Bom, o que é uma supernova? Uma supernova nada mais é do que a morte de uma estrela, né? É o resultado de uma morte de uma estrela. Mas para que aconteça essa explosão de grandes proporções, a estrela ela tem que ser pelo menos 8 vezes maior, né, do que o nosso próprio Sol, que é a nossa estrela aqui da nossa galáxia, a Via Láctea. Né? Ou seja, se a estrela ela não for maior, pelo menos não tiver uma massa maior do que 8 sóis, né, do nosso Sol aqui, maior que o nosso Sol aqui, 8 vezes, no mínimo, né, não vai acontecer uma explosão de supernova. Né? O máximo que pode acontecer é a estrela virar uma anã vermelha e depois uma anã marrom, né, sem maiores consequências. E ir se apagando até um dia virar um corpo celeste vagando aí pelo espaço. Né? Bom, a supernova, o que é uma supernova? Uma supernova é quando uma estrela, né, de grandes proporções, né, ela vai consumindo o seu próprio combustível, né, ou seja, ela vai consumindo, vai liberando energia, né, hélio, por exemplo, hélio, próprio oxigênio, hidrogênio, né, todos esses combustíveis mais leves, a estrela ela vai consumindo durante bilhões de anos. Claro que isso aí não é uma coisa do dia para a noite, né, nem muito menos. E chega uma hora que a estrela ela vai se condensando, né? Porque o ferro ele vai se fundindo e vai se acumulando no próprio núcleo da estrela, porque o ferro ele é mais pesado que esses outros combustíveis e vai comprimindo o núcleo da estrela até acontecer uma implosão, né? E depois a liberação de toda a energia dessa estrela em grandes proporções, né? O evento é tão grande que ela pode, inclusive, por alguns instantes, ofuscar a própria luz do universo, para vocês terem uma ideia, né, do que significa esse evento, né? Quando a estrela ela consome todo o seu combustível, né, ela se condensa no seu núcleo, o seu núcleo fica extremamente condensado, né, ao ponto de que, por exemplo, é como se fossem, sei lá, 200 terras, o peso de 200 terras numa bola de beisebol, por exemplo. É extremamente massivo, né? O núcleo da estrela ela se massifica. Né? O que acontece? Ela fica tão pesada, mas tão pesada, tão condensada e tão massiva que ela acaba desestruturando o próprio tecido, né, do espaço-tempo. E aí se cria aquilo que a gente conhece como buraco negro, né? Ela cria um buraco negro que depois esse buraco negro ela vai, né, sugando, nem a luz escapa do buraco negro, mas todos os corpos celestes que estiverem perto e inclusive a própria luz, né, e o próprio tempo, por incrível que pareça, vão sendo sugados para dentro desse buraco negro. Né? Então quer dizer que o resultado da morte de uma estrela, ela cria um buraco negro, né? Porque ela rasga, né, a estrutura do tecido do universo, porque ela fica muito, muito massiva, muito pesada, né, muito condensada, né, a massa daquela estrela, todo aquele ferro que se juntou,
é extremamente massivo e acaba pesando mais que o tecido que a sustenta no universo e acaba criando um buraco negro, né? O que, que tem dentro do buraco negro? Bom, aí vai ser para outro vídeo. Na verdade, existem só conjecturas, né? Não se sabe exatamente o que a gente sabe que toda a informação, ou seja, todos os corpos celestes que o buraco negro suga para si, ficam lá dentro. A informação fica lá dentro. O que que acontece lá dentro? Ninguém sabe, né? Então é isso, né? Uma supernova nada mais é nada do que a morte de uma estrela extremamente massiva, né? Que consome todo o seu combustível, né? Até ficar extremamente comprensada, né? Numa massa só, muito massiva, né? Onde o tecido, o espaço-tempo não aguenta esse peso e acaba virando um buraco negro, né? Isso é, claro, isso aí é uma explicação bem rala do que acontece, né? Não tô levando a termos técnicos nem nada disso, porque aí já, né, levaria bem mais tempo e o vídeo se tornaria bem longo, né? Mas eu decidi falar do evento supernova porque tem pessoas que não sabem o que é uma supernova, acham que é apenas um corpo celeste e não é um evento, né? É o que acontece com uma estrela altamente massiva no fim da sua trajetória, no fim da sua vida, tá? Se você gostou desse vídeo, dá like aqui no vídeo, né? Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo para dar essa força aí para nós. Valeu, galera!